Bora lá, moçada! Mais uma aula sobre reações da química inorgânica. No último encontro, eu passei para vocês uma relação que nos diz quais são as principais reações da química inorgânica. Vamos recapitular. Metal reagiu com oxigênio, dá óxido básico. Óxido básico reagiu com água, dá base ou hidróxido. Linha de baixo daquele esquema era ametal reagiu com oxigênio, o produto da reação é um óxido ácido. Óxido ácido, ao combinar-se com água, forma ácidos que têm oxigênio, ácidos oxigenados. Agora, há outras reações da química inorgânica que vocês têm que também conhecer na hora de um concurso ou vestibular. Vamos a elas, nem que seja um exemplo das principais. Uma é esta. Metal, ao se combinar com um ácido, metal mais ácido, produz um sal do metal em questão e, além disso, a reação também produz gás hidrogênio. Bom, não é qualquer metal, mas aí precisaremos chegar no capítulo sobre eletroquímica para eu te mostrar que metais podem ser oxidados facilmente por um ácido com liberação de gás hidrogênio. Um exemplinho dessa, vamos a ela? Você pode até encaminhar em casa caso queira fazer esta reação química. Pega alumínio, pode ser papel alumínio, até na cozinha da sua casa tem. Mistura com ácido clorídrico dissolvido em água. Também você vai encontrá-lo em depósito de material de construção com o nome de ácido muriático. Ao misturar folhas de papel alumínio com ácido muriático, você vai obter um sal, que é o cloreto de alumínio. O alumínio é oxidado e se liga ao ânion do ácido. E a gente diz que o alumínio deslocou o hidrogênio. Arrancou o hidrogênio da fórmula do ácido, esse hidrogênio é liberado na forma de gás hidrogênio. Essa reação geralmente ocorre com metais que são oxidados com muita facilidade. Em eletroquímica, reiterando, você verá comigo que metais são oxidados facilmente. Para que a equação fique balanceada, equilibrada, cenas do próximo encontro nosso de reações, eu vou te mostrar como deixar uma equação química balanceada, equilibrada. Ali um 3, e aqui eu vou colocar um 3 meios, para que o número de átomos que aparece do lado esquerdo da equação fique igual ao número de átomos que aparece do lado direito. Fechou? Esta é uma reação importante também, guarde ela. Metais podem combinar-se com ácido, produzindo sal e produzindo gás hidrogênio. Uma outra reação importantíssima e que aparece sistematicamente em concursos e vestibular é esta. Eu vou pegar qualquer tipo de carbonato e misturar com ácido. Carbonato com ácido geralmente vai dar um sal do carbonato em questão com produção de CO2, produção de gás carbônico. Todo e qualquer carbonato, pode ser carbonato ou até bicarbonato, não interessa do que, acaba reagindo com ácido, produzindo gás carbônico. Um exemplinho, exemplinho. Carbonato é esse ânion, CO3 com carga 2-. O ânion carbonato pode ser carbonato ou bicarbonato, não importa de que cátion, acaba combinando-se com os íons H+, oriundos da dissociação de um ácido em solução aquosa, e após esta combinação se forma água e gás carbônico. Ô Dil, mas você disse que a reação produziria um sal. O sal será formado
da combinação do cátion que estava ligado ao íon carbonato com o ânion do ácido que você usou na sua reação. Por exemplo, supondo que aqui fosse carbonato de sódio e aqui fosse ácido clorídrico. A combinação desse cátion com esse ânion formaria um sal que a gente conhece. Cloreto de sódio. Pegou? São mais duas reações que fogem àquele esquema de ontem, mas que também são muito importantes para o estudo de reações da química inorgânica. Que outras reações você também terá que saber lidar com elas? Vamos a elas? Outras reações inorgânicas importantes seriam o seguinte. Ontem eu passei para vocês o esqueminha, e no esquema de reações nós tínhamos mais ou menos esse aspecto. O esqueminha era assim: metal combinou-se com oxigênio, forma óxido básico, OB, hoje só OB. Óxido básico combinou-se com água, o produto da reação é uma base, ou hidróxido. A linha de baixo do esquema, consegue lembrar? Era só inverter. A metal combinado com oxigênio forma óxido ácido. Óxido ácido combinado com água forma ácido. E eu disse a vocês, ainda no último encontro, que a combinação entre alguém da linha de cima e alguém da linha de baixo formaria um tipo de sal. Que combinações entre a linha de cima e a linha de baixo você tem que saber fazer? Quais são elas? Metal combinado com ametal forma sal. Base combinado com ácido também forma sal. Essas combinações são as únicas que são, por enquanto, cobradas de vocês pensando no ensino médio. Combinando essas duas reações que restam para fecharmos o esqueminha de reações da química inorgânica inicial. Façamos uma de metal com ametal e uma de uma base ou hidróxido com ácido. A primeira das que restam é a combinação de um metal com um ametal. Metal combinado com ametal, produzindo algum tipo de sal. Por exemplo, peguemos o metal potássio e combinemos o potássio com iodo. O produto da reação será um sal que contém tanto potássio quanto iodo. Agora, consegue lembrar que sal que não possui oxigênio em sua fórmula recebe o nome terminado com eto? Então o nome do sal será iodeto de potássio, cuja fórmula já sabemos, Ki-iodeto de potássio. E aqui de novo, um meio para que a equação fique balanceada, equilibrada. E para fechar esse esquema de reações inorgânicas, as principais, faltou falarmos da reação de uma base com um ácido qualquer, formando sal. Ácido mais base, sal. Ô Gil, e as outras combinações eu tenho que saber fazer de cor? Tipo, metal combinado com óxido ácido, óxido básico combinado com ácido? Não terá que sabê-las de cor. Essas que eu passei, sim. Por exemplo, peguemos uma base, hidróxido de sódio, NaOH. Vamos combinar com ácido. Por exemplo, H2SO4, ácido sulfúrico. Nas combinações, guarda isso agora, de um ácido com a base, basta você juntar quem é positivo de uma fórmula com quem é negativo da outra. No hidróxido de sódio, sódio tem carga +1, OH tem sempre carga -1. Hidrogênio é altamente eletropositivo, carga +1. +1 vezes 2,
mais 2, tudo isso fica menos 2. Agora, se você combinar quem é positivo de uma fórmula com quem é negativo da outra, você chegará aos produtos da reação. O íon sulfato do ácido se liga ao íon sódio da base, formando sulfato de sódio. Agora, importantíssimo, guarde isso. Em toda a reação ácido-base, das comuns, o íon OH- da base se liga aos íons H+ do ácido. Faz a junção, faz OH, H, HOH, H2O. Reações ácido-base geralmente formam sal e água. Ácido reagiu com base, produto da reação, sal e água. Importantíssimo dentro das reações da química inorgânica. Recapitulando, que reações inorgânicas, Gil, eu tenho que saber fazer praticamente de cor. Metal reagiu com oxigênio, óxido básico. Último encontro. Óxido básico reagiu com água, da base. Ametal com oxigênio, óxido ácido. Óxido ácido reagiu com água, da ácido. As de hoje, importantíssimas. A primeira de hoje. Metal com ácido, dá sal com liberação de gás hidrogênio. Carbonato ou bicarbonato, não interessa do que, reagiu com ácido, dá sal com produção de CO2, gás carbônico. Essas últimas, as últimas, metal com a metal, dá sal. Metal a metal juntou, deu sal. E uma das que, sem dúvida, é a que mais aparece em exames de química. Ácido mais base, dá sal e água. Em breve veremos por que, Gil, esses numerozinhos que eu tenho que colocar para que a equação fique equilibrada, ou seja, balanceada. Até o próximo encontro.